A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando e é sempre muito bom a sua presença, a sua cooperação para este momento que nós paramos para adorar e bendizer o nome de Jesus. Por isso, vem comigo, vem adorar ao Senhor. Sabe por quê? Hoje nós iremos falar sobre tudo o que está acontecendo e o que a Bíblia diz acerca de tudo isto. Finais dos tempos, sinais e muitas outras coisas é o que nós vamos falar hoje aqui. Esclarecer algumas dúvidas, trazer alusão aos acontecimentos que estamos vivenciando e, claro, deixar você a par de tudo isso, ok? Então, vem comigo, vem que nós vamos iniciar adorando o Senhor e, claro, invocando o nome dele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos a Ti e agradecemos ao Senhor por este momento estarmos aqui, Senhor. Ó Deus querido, que as Tuas mãos sejam sobre nossas vidas, que a Tua luz, ó Deus, venha sobre nós, que nos traga esclarecimento sobre tudo o que acontece em nossos tempos, porque Tu sabes do ontem, do hoje e do eternamente. Pai bendito, Deus amado, que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor me ilumine as palavras, que o Senhor, ó Deus, traga à minha boca aquilo que Tu queres falar àqueles que estão acompanhando. Que a Tua bênção seja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Então vamos pegar como base algo bem interessante que está no Antigo Testamento, mas que traz coisas atuais, ok? E aí, onde é que a gente vai começar? De onde é que a gente vai partir, né, para esse esclarecimento dos dias atuais? Nós iremos partir pelo livro do profeta Daniel. Daniel é um exemplo extremamente claro do que nós estamos vivenciando, e Daniel também é extremamente esclarecedor com relação aos fatos que nós estamos vendo nos nossos dias e qual o posicionamento que nós devemos ter diante do que está acontecendo. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos alguns fatos que são bem interessantes, mas eu queria me ater a um momento específico. Ao momento em que Daniel era reconhecido pelo rei. Daniel, ele tinha a confiança do rei. Mas uma das coisas que eu acho interessante neste ponto é que, por mais que Daniel tivesse a confiança do rei, por mais que Daniel tivesse proximidade, por mais que Daniel tivesse o rei ali querendo lhe colocar sobre todas as outras nações, províncias que o rei governava, ainda assim, ali naquele meio político, tinha um complô extremamente grande acontecendo. E havia reuniões, a Bíblia fala que haviam reuniões, e as reuniões eram justamente para tratar como é que a gente faz para derrubar Daniel. Como é que nós fazemos para tirar Daniel do coração do rei? Como é que nós fazemos para derrubar Daniel? Esse é o ponto claro. É o ponto X da questão. Como é que a gente faz para derrubá-lo dessa liderança aí? E aí vem o ponto de discussão. Em Daniel a gente não acha culpa, em Daniel a gente não acha problema, em Daniel a gente não acha tropeços. Então o que fazer? O que fazer? Veja que tudo isso nós estamos falando de termos políticos. Entenda, nós estamos falando em termos políticos. Daniel estava inserido em um ambiente político. O rei, Daniel era um dos presidentes e tinha os governadores e por aí vai. Em algumas versões bíblicas vai chamar de sátrapas. Então, nós paramos para observar que Daniel estava em um
meio político e que naquele meio político haviam reuniões que aconteciam para avaliar a capacidade, para avaliar o comportamento, para avaliar a postura que Daniel tinha diante do rei, diante do reino, diante dos amigos, para ver se em Daniel achava culpa para derrubá-lo. Mas aí nas reuniões era comum se encontrar todos unânimes com relação às avaliações de Daniel. Em Daniel não se acha culpa, em Daniel não se acha tropeço, em Daniel, e ali. E agora? O que é que a gente vai fazer para derrubar Daniel? Vê que coisa, que maligno. Mas Daniel não estava sabendo das reuniões. Daniel não estava sabendo o que estava acontecendo ao seu redor. E eles estavam preparando uma arapuca. Então a ideia que surgiu no meio político ali de Babilônia foi a única forma que nós podemos fazer para derrubar Daniel é na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. É a única forma que nós podemos fazer para derrubar Daniel. E aí, uma das coisas que eu acho muito interessante é que eles pararam para avaliar a lei do Deus de Daniel. Vê que coisa interessante. Para poder eu derrubar Daniel, eu preciso saber o que é que eu posso fazer para derrubar Daniel segundo a lei do seu Deus. E qual era a lei de Deus? Que era muito simples. Não se curvar, não adorar, não se render a ídolos. Não se render a ídolos. E aí tudo bem. Qual foi a grande sacada do inferno, daqueles ali maléficos políticos que haviam ali no reinado de Babilônia? Foi justamente chegar para o rei e dizer: olha, rei, nós tivemos uma grande ideia. E aí, veja que coisa interessante, ele utiliza do coração do rei para fazer com que a ideia que eles tinham fosse à tona. Então ele disse: olha, pareceu bem a todos nós, veja que incluiu todos nós, que a todos os moradores, a todos os cidadãos, a todas as línguas e povos que sejam governados por ti, ó rei, que nesses próximos 30 dias não façam petições nem a deuses, nem a homens, nem a ninguém que não seja a ti, ó rei. E o rei, lógico, como os reis daquela época, se achando o máximo, né, por suas dominações, por suas conquistas, e aí ele seguiu isso. Só que aí eles colocaram ainda mais pesado. Por quê? Porque eles precisavam garantir que a palavra do rei não fosse revogada nem por ele mesmo. Porque senão não conseguiriam derrubar Daniel, porque o rei gostava, o rei confiava em Daniel. E aí ele diz: olha, lei, segundo a lei dos medos e dos persas, que tem que se cumprir e não tem ninguém que possa revogar, nem o senhor mesmo. Aí ele, tudo bem, aí assinou, e aí revogou, publicou a lei, e aí a lei entrou em vigor. E aí qual foi o trabalho agora? De pegar quem estava descumprindo a lei que o rei havia decretado. Ao ouvir que a lei tinha sido decretada e qual era o teor da lei, a primeira coisa que Daniel fez foi intensificar aquilo que ele já fazia, que já era de costume todo mundo saber que Daniel era um homem de oração, de que a sua janela era virada para Jerusalém, de que 3 vezes por dia Daniel se curvava a orar ao seu Deus. Isso já era costume de Daniel. Ele só fez intensificar um pouco mais. E aí foi muito fácil pegar Daniel nessa arapuca. Foi muito fácil. E aí foram até o rei e disseram: meu rei, olha, Daniel não está cumprindo a ordem. Daniel está desfazendo do teu senhorio. E aí mandaram trazer Daniel. Depois de muita peleja, porque a Bíblia diz que o rei tentou o dia inteiro
ter uma maneira de livrar Daniel. Mas aí os safados diziam assim: não, o senhor revogou, o senhor decretou a lei é segundo os medos e dos persas, o senhor tem que cumprir. E com o coração entristecido, diz a Bíblia, o rei mandou trazer Daniel para jogar na cova dos leões. Mandou colocar o nome de Daniel na tampa da cova dos leões. E com o coração entristecido, mandou lançar Daniel na cova dos leões. E aí eu quero abrir um parênteses para parafrasear aos nossos dias atuais. Imagine que nos nossos dias a iniquidade tem aumentado. Nos nossos dias as leis têm sido criadas para que sufoquem o povo. As leis têm sido criadas para anular Deus na vida do ser humano e principalmente, veja bem, principalmente ao lado sexual. As leis estão avançando cada vez mais para calar a igreja, para calar a Bíblia Sagrada. E tudo que nós estamos percebendo são fatos que são arquitetados pelo inimigo da igreja, pelo inimigo do ser humano, que é Satanás. Lógico que Satanás estava ali trabalhando no meio daqueles políticos que levaram aquela ideia para o rei para acabar com Daniel. Claro que ele estava ali envolvido. Porque tudo que é para acabar, para distorcer a criação de Deus, para distorcer aquilo que Deus ama, Satanás faz com afinco, com muito vigor, com muita dedicação. E sempre ele vai encontrar políticos como estes para decretar leis, para piorar a situação do ser humano, para desfazer da pessoa humana. Se você for dar uma olhada nos dias atuais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tira o exército da Palestina, de Israel, do Iraque e do Afeganistão. E aí o que foi que aconteceu? O Hamas tomou conta. E aí o que é o decreto do Hamas? Se não um decreto parecido com o rei de Babilônia. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão investigando aplicativos que os cidadãos daquela região possam ver a Bíblia. Eles estão investigando para acabar, anular qualquer condição dos seus cidadãos poderem ler a Bíblia. E eles já são acostumados a caçarem cristãos. Eles já são acostumados a queimarem cristãos. Eles já são acostumados a degolar cristãos nos dias atuais. E aí você me pergunta o que está acontecendo? Está acontecendo um fato muito semelhante ao que aconteceu nos tempos de Daniel, que foi 600 anos antes de Cristo. Veja que coisa interessante. E volta a se repetir hoje. E você sabe muito bem, se você conhece um pouco de geografia, você vai perceber que aqueles países que estão naquela localidade ali são muito próximas de Israel. São muito próximos, ali faz parte daquele meio que tinha naquela época, que era a época dos medos e dos persas, né, que tivemos alguns reinos sendo levantados ali, a partir de Babilônia, né? Que aí tivemos a Babilônia cai, depois vem os medos e persas, depois vem os gregos. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, e quando nós olhamos o que diz a Bíblia, nós não vemos muita diferença. São muito semelhantes. E o Senhor Jesus disse que nos finais dos tempos haveriam sinais.
E nós estamos com esses sinais aí extremamente visíveis. Em nosso país, Brasil, por exemplo, as leis já não se cumprem mais. Hoje, no Brasil, nós temos juízes, ministros que estão acima da lei. E aí o que é mais chocante não é ver juiz descumprindo a lei ou fazendo lei nova. É ver aqueles que são cumpridores da lei cumprindo aquilo que não é lei, que seria, no caso, a Polícia Federal. A Polícia Federal está cumprindo uma ordem que é inconstitucional. E é isso que choca ainda mais. Porque um ministro decretar algo que é injusto, até aí tudo bem. Mas ver a Polícia Federal cumprindo essa ordem, aí é onde parte o grande problema. Porque a Polícia Federal está dizendo que o juiz é acima da lei, é acima da Constituição, da Carta Magna do país. Então nós olhamos para a vida de Daniel e olhamos para os tempos atuais. E vemos que no meio político sempre tem gente do mal. Mas sempre é necessário também ter gente do bem. Porque no caso de Daniel, por exemplo, o rei teve que lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel foi para a cova dos leões sem problema nenhum. O rei tentou dormir, o rei estava tão entristecido que não chamou nem a banda para tocar para ele dormir. Ele disse, nem música eu quero. Eu não quero música, não quero. Eu quero ficar aqui só. E aí diz a Bíblia que ele não conseguiu dormir. E pela manhã, bem cedo, ele foi lá na cova dos leões. E chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo, estás bem? E Daniel brada de lá de dentro da cova dos leões. Estou bem, meu Senhor. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e eu estou aqui tranquilo. E o rei manda tirar Daniel de dentro da cova dos leões. E lembre-se disso que eu estou falando. O Deus que estendeu as mãos sobre a vida de Daniel é o mesmo que hoje pode fazer a mesma coisa. Deus não mudou. Precisamos entender qual foi o comportamento de Daniel. Ao ver as injustiças, a ver tudo o que estava acontecendo, a primeira coisa que Daniel fez foi intensificar a sua vida de oração. Foi intensificar o clamor a Deus que poderia fazer algo pela sua própria vida, porque só quem estaria acima das ordens do rei era o Deus Todo-Poderoso. E aí quando Deus entra em ação, quando Deus mostra o seu poder, a sua majestade, Daniel é tirado de dentro da cova dos leões. O rei imediatamente pega a sua caneta e diz, a partir de hoje, todos adorem ao Deus de Daniel, ao Deus que fez ontem, que faz hoje e que fará eternamente, o Deus que faz nos céus e que faz na terra, o Deus que vai acima das ordens do próprio rei, que sou eu. Que exaltem ao Deus de Daniel. E imediatamente aquele rei também decreta que pegue todos os homens que fizeram aquela arapuca contra Daniel e lancem eles na cova dos leões. E não apenas eles, mas eles, suas mulheres e seus filhos. E imediatamente aqueles leões famintos tragaram eles. Lembre-se, o Deus de Daniel, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. O que nós aprendemos com isto e podemos ver nos dias atuais é que nós precisamos ver a manifestação do Senhor. E se os problemas acontecem, é para que o Senhor se manifeste. Não se choque se as coisas ficarem ainda piores. Hoje, nós teremos um pastor
com a sua casa invadida pela Polícia Federal. E não pensem que pode ser o pior. Aguardem, porque ainda vem coisa muito pior para acontecer, até que o Senhor se manifeste. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que levantou um homem neste país, que você pode até discutir, mas é o único que Pastor Cleiton, conhece, que está bradando nos 4 cantos do país: Deus acima de tudo. É o único que eu conheço que está bradando nos 4 cantos do país: Deus acima de tudo. Na história da minha vida eu nunca vi outro. Na história da minha vida eu nunca vi nenhum líder político fazer tal ato. E talvez você tenha várias coisas contra o presidente Bolsonaro. Talvez você tenha muitas coisas contra ele. Mas lembre-se, o Deus que se manifestou por Daniel é o mesmo Deus que se manifesta pela sua igreja hoje. E se você olhar para aquele rei que decretou que todos exaltem ao Deus Todo-Poderoso, aquele não era um rei justo. Aquele não era um rei perfeito. Aquele não era um rei judeu. Aquele não era um rei que conhecia as ordenanças do Deus Todo-Poderoso. Aquele não era um rei que conhecia a Bíblia Sagrada. Aquele não era um rei que conhecia a Torá. Aquele não era um rei que seguia a lei. Mas aquele foi o rei em que Deus se utilizou de sua caneta para ser exaltado. Então, quando você for julgar, esqueça o homem. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso está no controle. E que todos os problemas acontecem para que os olhos sejam abertos e que o nome do Senhor seja glorificado. Porque chegou o tempo e Deus tem pressa. Porque nós estamos na última hora. Então fique ligado. Fique ligado em tudo que acontece, porque a Bíblia Sagrada tem um conteúdo riquíssimo para você entender tudo o que está acontecendo. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, intensifique as orações. E se você que assiste ainda não se rendeu para Jesus, chegou a hora. Você pode, onde você estiver, não importa local, não importa dia, não importa hora, dobre o seu joelho nesse exato momento. Curve sua cabeça e diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de Ti e do Teu perdão. E que o Senhor me ajude a sair dessa vida de pecado. Que o Senhor me ajude a seguir os Teus passos. Porque o Senhor enviará o Seu Santo Espírito para habitar dentro de você. E com certeza te dará força para vencer as adversidades, as tentações. Porque sem o Senhor não somos nada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te traga paz. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Deus abençoe a tua vida. E não esquece, curte, compartilha. Deixe seu comentário de onde você nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.